fazendo isso por vaidade. E aí? É a ideia de que você dedica tantas horas da sua vida àquilo, automaticamente você vai ter um benefício. É claro que aquilo não é de todo perdido, não estou dizendo que é inútil aquilo. É evidente que não. Não tenho dúvida que muitas pessoas fizeram o bem com aquilo. Eu já não participo mais. Tantos jovens podem ter se beneficiado desses eventos, não estou questionando isso. O que eu estou dizendo é que a pessoa troca isso com Deus, troca as horas dela, espera de Deus que ela tenha uma posição melhor no mundo espiritual pelas horas dedicadas, mas não é só as horas dedicadas que mandam, né? Então, é uma ideia similar com essa questão do bônus hora do André Luiz, né? Então, é uma má compreensão da coisa. Acho que tem pergunta, né? Mas... É a mesma ideia de fazer o bem para ir para o céu ou o mal para... Ou deixar de fazer o mal para não ir para o inferno, né? Você está fazendo por interesse, né? A diferença entre benevolência e beneficência, né? Por exemplo, político em época de eleição, ele faz o bem, né? Ele distribui cesta básica, né? Mas é puramente por interesse, né? Ali não é caridade, benevolência. Benevolência você tem que ter o desinteresse. O que quer dizer isso? Você faz sem um objetivo oculto, um interesse escuso, né? É o bem pelo bem. É claro que para chegar nisso, algumas pessoas precisam às vezes começar no interesse para depois ir para o desinteresse, né? Mas o ideal, né, é o desinteresse. Então, um ministro de nosso lar incentivando isso é absurdo, né? Tem umas perguntas aqui, a Lígia pergunta, entendi, então ele não poderia conseguir por outros fatores e não que fosse pedido, não é? Então ele poderia conseguir por outros fatores e não que fosse impedido, não é? Mas eram fatores que de interesse, né? Você vai trabalhar, ganhar bônus horas para conseguir, né? Então é o que a gente explicou sobre a caridade, né? Tem mais questões ou vamos ler um 9? Não, a Mônica só pergunta aqui, você tem ministro, quem colocou lá, né? Enfim. É que assim, ó, eu entendo as perguntas que as pessoas estão fazendo sobre o nosso lar, é que a gente está tomando por pressuposto nessas perguntas que a história é real. Entende? Aí a gente está tentando achar uma solução. Mas o que a gente sabe pela doutrina espírita é que não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né? Então, se a gente tentar entrar no interior da obra e tentar, digamos, raciocinar no sentido de corrigir ou ver alternativas kardecianas para a história, não fecha, né? Porque a história já parte de bases que são completamente contrárias à tese kardeciana, né? Então, eu não consigo nem fazer raciocínios, porque nem a ideia do lugar faz sentido. Né? Porque o perispírito não tem órgãos, todo o resto... A partir do momento que eu coloco que o perispírito não tem órgãos, todo o resto não faz sentido. Percebe? Então, uma das coisas que eu estou preparando para quando eu entrar na obra, lá no meu projeto, que eu estou analisando no nosso lar, é mostrar o próprio primeiro capítulo. Se a gente pegar o primeiro capítulo da obra do nosso lar e mostrar que ela contraria a obra de Kardec, não tem segundo capítulo. Então, quando a gente analisa, por exemplo, um acontecimento lá dentro da história, ela já está envolta em várias coisas que o André Luiz construiu que não existem. Não existem. Eu não tenho como prender um espírito, porque não há corpo para prender. Outra coisa, os espíritos leem os pensamentos um do outro. Então, a questão de esconder, mentir, manipular, começa a entrar em xeque.
E várias, eu tenho um muro, mas não há órgãos. Como é que, se não tem órgãos, como é que vai ter um muro que impeça de passar? Tem um outro caso eu acho que é a Laura, a personagem, que ela foge de nosso lar e depois o André Luiz acha ela toda estrupiada, como se fosse nas beiradas lá do nosso lar. E a ideia que a obra quer passar é a seguinte, viu? Ela quis desobedecer as regras do nosso lar e se deu mal. Então, ela aparece toda arrebentada, é como uma espécie, olha o castigo que ela sofreu por desafiar as regras do nosso lar e fugir. Ela queria encontrar o marido, né? Isso, ela queria encontrar o marido, mas o que poderia acontecer para ela se ela saísse do nosso lar? Mas bateram nela, os obsessores no umbral, torturaram, mas não há corpo para bater, para torturar, para prender. Percebe? Tem um outro caso que tem um personagem que quer sair do nosso lar, ele se levanta da cama, tem cama, mas como é que tem cama se não tem corpo? Mas aí ele se levanta da cama e ele quer ir embora e dá um dardo magnético, uma injeção para ele dormir, para ele não poder fugir. Virou sequestro. Mas não há corpo para eu poder fazer dormir. O espírito não dorme. Não tem arma, não tem dardo, não tem anestesia. Então, percebe? Então, a gente não precisa nem raciocinar dentro do interior da obra, porque aquilo que mantém a obra não existe para o Espiritismo em Kardec. Então, quem lê o primeiro capítulo é muito simples. Não tem segundo capítulo. Se a gente aplicasse Kardec na época, não tem segundo capítulo. Quando o André Luiz coloca que ele está ele fala dos pulmões, e aí ele fala que ele está passando fome, aquela coisa toda do primeiro capítulo, se estudasse Kardec, o médium ou a editora, quem estava envolvido lá com a produção da obra, não teria segundo capítulo. Porque não há órgãos. Então, se não há órgãos, não há nada, não tem como passar fome, não tem resgate, não tem hospital, não tem cama, não tem cirurgia, não tem doença, não tem a obra. Entende? Então é isso que a gente vai... E é muito interessante. Claro, a gente está entrando um pouco no detalhe da obra porque o assunto chamou para isso, né? Mas quando a gente pega os textos, tem muitas falhas, muitas falhas. É muito fácil do ponto de vista da comparação com a obra de Kardec e do uso da razão, é muito fácil colocar por terra nosso lar. Muito fácil. Não tem nenhuma dificuldade. Por que então é difícil? Porque os espíritas não querem usar a razão e nem usar Kardec. Mas não porque tem uma dificuldade racional, tenha que se construir toda uma tese para provar que a obra é um absurdo. Não precisa, é muito simples. Quem for ler, a gente vai mostrar isso futuramente, né? Quem for ler o primeiro, é muito simples mostrar que a obra não faz nenhum sentido. Quem torna isso complexo é o movimento espírita. Mas por quê? Porque contraria Kardec, não quer saber de Kardec, não leva a sério Kardec, ou desconhece, e porque não usa a razão. Bom, quando eu abandono isso, aí não tem conhecimento nenhum, não tem verdadeiro, não tem falso, não tem ciência, não tem filosofia, não tem nada. Quando eu abandono a base de qualquer teoria, aí tudo é possível, né? Eu posso dizer qualquer coisa. Esse caso da Laura que você mencionou, né, Michel? Além de tudo, a tia lá é fofoqueira, porque ainda fala para ela assim, não, seu marido deve estar com outra já, não sei o quê. Fala isso no capítulo ainda. Mas é curioso, as pessoas não percebem que se a gente leva a sério o André Luiz, é a destruição completa do espiritismo. Por isso que a gente não exagera ao dizer que esses espíritos eles queriam o mal do espiritismo, queriam destruir por dentro o espiritismo. Esse capítulo que o Michel mencionou do espírito que toma injeção para dormir, você vê que os espíritos eles têm órgãos e eles sofrem deformidades, eles sofrem doenças, enfermidades nos órgãos. E ele, hora está sofrendo, hora está sofrendo mais, e nesse capítulo que o Michel mencionou, é como se fosse uma UTI do hospital.
São espíritos que estão em estado grave, estão respirando com dificuldade.